As pressões do cotidiano da vida contemporânea têm levado muitas pessoas a procurar formas para buscar o equilíbrio, para conseguir atingir suas metas e alcançar seus objetivos na vida pessoal, profissional, familiar. A ferramenta do coaching de inteligência emocional se propõe a contribuir para que a pessoa aprenda a superar situações difíceis e lidar com seus medos. Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre isso no programa de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Laura Brandi. Oi, Laura. Oi, Lisa. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz, na rádio Univale FM. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. E para falar um pouquinho sobre este trabalho, nós estamos recebendo a jornalista Ellen Francini, que está exatamente desenvolvendo uma atividade envolvendo comunicação emocional, né, Ellen? Bem-vinda. Olá a todos os ouvintes, que eu sei que são muitos, porque esse programa cada vez mais conquista aí corações, e não à toa, a equipe sempre bem iluminada pela baita profissional, a professora Lisa Lopes Correia. E, é claro, fazendo com que as vozes aí de vários assuntos ganhem esse espaço importante aqui na emissora. Já começo agradecendo, né? Não tem como começar não agradecendo. Então, realmente, Lisa, partir para a área do coach, para mim, foi uma descoberta. Por quê? Eu vim de uma caminhada, resumidamente. Comecei minha trajetória lá, criancinha, dançando, que já era uma forma de expressão mais corporal, sem fala. Depois, teatro. Até que quando a Ellen começou a fazer jornalismo na Univale, ela ainda fazia teatro e jornalismo. De repente, eu tive que parar um pouquinho com o teatro e seguir no jornalismo por conta das atividades aqui na emissora, na Rádio Univale. E vim construindo essa bagagem. Então, do rádio veio a fase televisão. Aí, a pós-graduação em jornalismo literário já me abriu os olhos para uma questão muito importante. A questão da psique humana, a questão das emoções. De como as nossas emoções, elas interferem e muito no nosso dia a dia, profissional, familiar. Então, ali acendeu a primeira luzinha dessa história. Depois dessa questão do jornalismo literário, surgiu, então, a curiosidade de entender o que eram esses cursos aí de coach, business, life, o que era isso tudo que as pessoas têm oferecido aí na região. E eu fui a Florianópolis fazer um curso, então, uma formação profissional nessa área, que seria o primeiro degrau do coach. Para quê? Para ter mais ferramentas para poder vir a desenvolver, primeiro, o meu autoconhecimento, melhorar essa profissional, mas também depois, de alguma maneira, conseguir acessar quem me procurasse. Quem que procura? Profissionais da comunicação. Ellen, mas tá, volta tudo para todo mundo compreender um pouco mais esse conceito, essa atividade. O que a gente descobriu é que o coaching surgiu no esporte, lá por volta de 1950, e era uma técnica específica utilizada por treinadores para motivar profissionais de esportes como tênis, esqui, né? Foi isso que a gente descobriu desse conceito do coaching. Agora, a gente quer saber como é que essa ferramenta passou a ser utilizada para ajudar as pessoas, né, no seu desenvolvimento de vida mesmo. Exatamente. A partir do momento em que ela começou lá, primeiro na área esportiva, aqueles times que tinham essa liderança voltada ao quê? Ao olhar o potencial do atleta, ao ver o melhor e extrair daquele atleta o melhor, começaram a ter vantagem diante dos times que não tinham. Não demorou muito tempo para que pessoas não ligadas ao esporte começassem a pensar, se essas ferramentas funcionam no esporte, será que elas também não funcionam na área dos negócios, na área pedagógica? E aí sim começou-se a aplicar essas ferramentas, que são várias, e aí aqui a gente fica, como a Lisa falou, fica abstrato, ficar descrevendo, mas são ferramentas que passam, vamos lá, a exemplo de questionários, a exemplo de gráficos. São todas ferramentas que te mostram resultados sobre você mesmo, que vão para o autoconhecimemento. Então, a pessoa que procura um profissional dessa área, ela vai ser simplesmente iluminada. É como se o profissional da área do coach, ele tivesse uma lanterna bem grande nas mãos e ele começa a mostrar essa lanterna para quem o procura. E a pessoa vai se iluminando e acessando as próprias informações. Os seus talentos, os seus dons, as suas aptidões, também vai enxergando as suas sombras. E, às vezes, as sombras, elas estão dominando mais do que a luz naquele momento. Aí pode ser que o
que esse profissional, percebendo aquilo junto com a pessoa, tenha um insight, então, de fazer alguma coisa para que essa sombra não se destaque tanto. Aí vem a ideia, às vezes, da pessoa dizer, eu acho que, então, talvez eu saia daqui da sessão de coach e vá ligar para uma terapeuta, para uma psicóloga, para um psiquiatra. Então, o profissional sempre vai trazer à tona o que vê de melhor na pessoa e a própria pessoa vai se ajustando diante das possibilidades que são infinitas, né? Sempre sendo uma versão melhor de si mesmo. E a sua formação é em jornalismo. O que motivou o seu interesse pelo trabalho de coaching emocional? Exatamente, já na época da faculdade aqui do jornalismo, o meu trabalho final foi um livro-reportagem sobre o Lindolf Bell, um poeta. Então, diante dessa questão de ter essa veia poética muito aguçada desde criança, eu sempre tive nesse papel de equilibrista das minhas próprias emoções. Às vezes, transitando muito rápido, de uma emoção de euforia, de alegria, e no mesmo dia caindo numa tristeza, numa melancolia, num sentimento de não pertencimento ao grupo. Então, ao perceber essa oscilação grande em mim, eu já comecei a ser curiosa, como todos nós jornalistas somos curiosos, né? A buscar ferramentas, buscar alguma coisa que fizesse bem para mim e mais tarde compreender que era possível também proporcionar isso àquelas pessoas que nos procuram. Ellen, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no programa, tentar compreender melhor, de uma forma mais simplificada, como é que você define o que é comunicação emocional? Então, a gente parte do princípio de que toda comunicação, para ser eficaz, o que é a comunicação eficaz? É aquela comunicação que toca o outro, que a mensagem chega até o outro de uma forma clara, que o outro, de alguma maneira, acessa isso. Então, por mais que você tenha um palestrante eloquente, uma voz bonita e famoso, se tudo que aquela pessoa falar não fizer sentido nenhum para a plateia, essa comunicação não foi eficaz. Mas, para que a comunicação seja eficaz, cada vez mais, várias frentes aí de estudos da neurociência, enfim, até de outras áreas de pesquisa, vem apontando de maneiras diversas que a pessoa tem que estar num equilíbrio emocional. E que é um desafio, porque, afinal de contas, a vida é cheia de surpresas. Imagina que você tem uma palestra para fazer, no meio do caminho você sofre um acidente, e não é nada grave, mas, de repente, você já chega lá num estado alterado emocionalmente. Então, como fazer para que você possa, daquele estado alterado, de alguma forma, baixar a sua frequência cerebral ao ponto de você conseguir um equilíbrio que te traga a possibilidade de uma fala eloquente, de acessar as pessoas. Então, as ferramentas são várias. Aí a gente tem respiração, meditação, yoga. São várias ferramentas que vão ajudar você nesse processo de autoconhecimento e de acessar o seu emocional. Como foi o workshop sobre comunicação emocional que aconteceu no mês de março em Balneário Camboriú? Então, eu acho que a divulgação desse workshop que foi o gancho para eu estar aqui hoje, né? Esse workshop foi a primeira vez que eu consegui somar força com uma colega da área coach, a Ingrid Sim, tem vários cursos de vários níveis aí nesse segmento, e atualmente ela despertou também para o emocional. Então, ela tem agora trabalhado mais pessoas que buscam a Ingrid como alguém que precisa olhar para o lado emocional. Não que não vai olhar para todo o resto, porque aciona o emocional. Ok, vou ficar falando só de relacionamento? Não. Ao equilibrar o meu emocional, automaticamente a minha comunicação com o familiar melhora, a minha relação com os colegas, se eu sou estudante, a minha relação com os estudantes vai melhorar. Por quê? Porque tem alguém, de alguma maneira, olhando para as minhas questões emocionais sem julgamento, sem dar conselho, sem dar opinião. Essa pessoa simplesmente vai estar contigo acessando o teu melhor. E a Ingrid, então, também fez essa descoberta de tudo que ela já estudou aí, de várias ferramentas do coach para várias áreas, o emocional tem sido o que ela mais se realiza como profissional. E aí somamos forças. Eu já estava trabalhando com essa questão da comunicação emocional, que tem esse nome justamente como base de você entender que para você avançar no seu discurso como palestrante, como professor, seja lá onde você quer usar essa ferramenta da comunicação, você tem que primeiro olhar para si. Tem que primeiro equilibrar de alguma maneira esse teu mundo íntimo para você conseguir
acessar as ferramentas de oratória, para você ter uma dicção melhor, para tudo mais. Porque tem gente que treina e olha para mim e diz assim, Ellen, chega na hora, eu travo. Né? E você vê que ele faz fonoaudióloga, ele faz teatro, ele faz tudo. E aí eu comecei a descobrir, mas tem alguma coisa além da técnica, então? Não é só a técnica. E aí é o emocional. Então, o emocional, obviamente que 24 horas equilibrado, não seria possível, acho, para a maioria de nós. Se alguém conhecer alguém assim, me apresenta que é uma pessoa interessante de se conhecer, né, Lisa? Mas tentar manter o máximo possível essa linha de não oscilar tanto e de acessar em você ferramentas que vão te trazer para essa realidade, que às vezes é um pranayama do yoga, que é a respiração, que às vezes é um alongamento, às vezes é uma hidroginástica. Enfim, as pessoas na própria sessão, que são recomendado de 5 a 10 sessões, ela vai lembrando quem ela é. Olha que bacana. Ela vai lembrando o que ela gosta, o que faz bem, o que funciona. Porque no mundo, assim, no modo geral, está todo mundo meio robotizado, né? Nas suas rotinas de jornadas longas de trabalho, de pressões, de metas a cumprir, e se esquecendo da sua própria essência, da sua própria voz, que foi o tema do workshop de mulheres, né? Mulher, tua voz ecoa sim. Surgiu em março, em alusão ao mês aí Dia Mundial das Mulheres, né? 8 de março. Ellen, e em que situações esse trabalho de coaching emocional pode funcionar? É possível, você já deu alguns exemplos, pessoa que trava na hora de falar em público e tal, mas você tem alguns outros exemplos? Eu também trabalho como professora de inglês, assim, no momento mais particular. E os alunos logo notaram, assim, mas a sua aula é diferente. Essa não é uma aula de inglês convencional, porque eu uso as ferramentas do coach dentro do inglês. De que maneira? Ativando o melhor daquele aluno, de alguma maneira tirando as travas, as amarras, as barreiras que podem entrar em crenças limitantes, que são aquelas vozes do subconsciente, que às vezes você nem sabe quando ouviu, mas que alguém algum dia disse assim, porque inglês é muito difícil. Mas, nossa, inglês enrola toda a língua. Na nossa família ninguém sabe falar inglês. Então, essas vozes às vezes ficam lá no subconsciente do aluno adulto ou criança, não importa a idade, e ele mesmo não sabe, ou ela não sabe, que aquilo está bloqueando o avanço dela naquele idioma. Eu cito o inglês, que é a língua que eu trabalho, mas pode ser qualquer idioma. Pode ser qualquer coisa na vida que você queira fazer e se auto-boicota, você começa e interrompe no meio, não termina, e aí ficam aquelas repetições, né? Então, às vezes, simplesmente olhando para essa situação, você vai conseguir perceber você mesmo que tem alguma coisa a ser trabalhada ali, que você pode silenciar essas vozes, você pode ser o primeiro da sua família a ser fluente em inglês. Legal. Acho que a gente faz uma pausinha para absorver a fala da Ellen, esses conteúdos todos. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre comunicação emocional aqui no Viva Voz. Isso aí, já estamos de volta conversando com a jornalista Ellen Francini. A conversa aqui hoje é sobre coaching emocional, comunicação emocional, mais especificamente, né, Ellen? Tá gostando, Laura? Tá captando essas ideias todas? Tô achando muito interessante. E eu gostaria de saber como funciona uma sessão de coaching. Como você desenvolve esse trabalho na prática? Então, na prática, cada trabalho ele é personalizado e ele é individual. Então, o primeiro momento é o momento de sentar com a pessoa e fazer aquela avaliação, tá? Mas o que te trouxe até aqui? E a pessoa vai dizer. Então, às vezes, a pessoa procura porque realmente ela tem alguma apresentação para fazer, ela está um pouco inibida de encarar uma plateia. Mas, às vezes, esse fato eu até quero compartilhar publicamente porque a própria pessoa compartilhou nas redes sociais, então já virou público, eu até agradeço de coração, o apresentador, o Caleb Moreno, né? Apresentador de um jornal aí de relevância aqui de Itajaí, né? Na RIC Record. Então, ele já era jornalista, ele já tinha experiência em rádio e TV, e até foi uma surpresa quando ele entrou em contato comigo. Eu pensei, o que o Caleb quer trabalhar coaching? Eu não estou entendendo. O que o Caleb quer, né? E daí ele falou, Ellen, eu preciso desenvolver uma desenvoltura maior. Porque ele começou um pouco tenso no vídeo. O vídeo deixa a gente mais tenso, né? E aí eu compreendi. Então, a primeira sessão com ele foi só ouvir o que ele precisava desenvolver, em que pontos ele queria melhorar. E veja que é bacana um profissional que já está numa posição de destaque, de liderança, que já tem uma bagagem na carreira, seguir se lapidando.
seguir compreendendo que é sempre possível ser um pouco melhor. Então, a primeira sessão foi assim, a segunda já foi mais prática. Fizemos vivências corporais, solturas de articulações, de ombro, treinamos técnicas de respiração, porque ele faz uma apresentação ao vivo, treinamos pausa, treinamos a emoção na hora de apresentar uma notícia que é triste, a emoção na hora de apresentar uma notícia que é alegre. Então, veja que toda aquela bagagem que eu já falei para vocês, que vem lá da dança, do teatro, e vai passando por rádio e TV, da minha própria experiência pessoal, hoje eu consigo dividir, compartilhar, e já tenho meus atalhos. E vou também testando. Às vezes, alguma técnica que para mim foi bacana, talvez para essa pessoa não seja tão legal, e a gente ajusta. Mas ele é um exemplo que eu gosto de citar porque se vê bastante assim, a desenvoltura, como ele está mais solto, como ele está mais relaxado diante daquele trabalho que é muito sério e que é ao vivo. A gente sabe, quem já fez ao vivo sabe que é uma tensão por si só. Seja no rádio, na TV ou ao vivo, ele exige uma concentração tremenda. O cérebro da pessoa sai realmente, às vezes até esgotado. Um beijo para o Caleb, para a Bruna, a rádio, que também é maravilhosa. E é isso. Então, o coach ele não é só para você vencer medos, mas ele pode te trazer para uma outra situação. Teve gente muito séria que me procurou, então, para ficar mais solto, como ao contrário. Teve gente muito descolada, muito solta, que de repente se viu diante de uma possibilidade profissional que exigia uma postura mais séria, mais centrada, mais focada. Fizemos sessões de coach para quê? Para essa pessoa encontrar essa voz mais séria, encontrar esse corpo mais... Entende? Tantos... Não importa, os exemplos são muitos. A pessoa que procura, ela vai realmente colocar o que ela precisa e as ferramentas elas vão sendo escolhidas, pensadas aí de uma gama de possibilidades para que atinja aquele objetivo. E não gera dependência, isso é bacana citar, não fica 1, 2 anos ali trabalhando. Geralmente 10 sessões semanais, uma vez por semana. Quando eu fui atendida por uma profissional que está em São Paulo, até São Paulo, Liz, olha, São Paulo é mágica, né? A Monique Desirê morava em Itajaí e ela foi a primeira pessoa a me falar desse processo de coach e tal. E eu estava meio desacreditada, achando que era modismo, enfim, achando mil besteiras, né? Quando a gente ignora o assunto, vem um monte de preconceitos na cabeça. E ela propôs, então, uma primeira sessão, eu achei bem interessante, porque ela já me falou como funcionava, traçamos do plano A ao ponto B, onde chegaríamos. E, na época, eu procurei a Monique por questões profissionais. Eu estava um tempão em um trabalho e eu queria sair de lá para vivenciar outras experiências, mas eu não via esse caminho, eu não via essa ponte. Na 4ª sessão, olha isso, eram 10. Na 4ª sessão, eu consegui acessar o que eu precisava fazer, através das ferramentas que ela trabalhou em mim. Em nenhum momento ela disse, Ellen, peça demissão, nada. Na 4ª sessão, eu olhei para ela e disse, já sei o que fazer. E assim foi, a gente seguiu, acho que só até 8 sessões, não fizemos 10, porque não foi necessário. Porque nas outras, eu fui trabalhando outras questões, daí relacionamento familiar, fui trabalhando autoestima, outras questões. Bacana isso, né? Foi a minha ida para a Itália, porque eu estava anos em Balneário, um vínculo profissional bacana, os colegas não querem saber, é difícil a mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria experienciar algo fora, que foi a busca da minha cidadania italiana. Mas como você sair de um emprego que você gosta, das pessoas que você gosta, da tua área profissional, para, de repente, ir para uma coisa incerta? E eu fiz isso através das ferramentas do coach, olha. Bacana partilhar. Ellen, agora sim, realmente tem situações da vida das pessoas, do seu dia a dia, que podem gerar sofrimentos profundos, né? E desafios que vão se tornando diários, às vezes, né? E acaba sendo uma tormenta, né? Muitas vezes ter que conviver com situações como essa. Agora, nesse teu exemplo aí, você trouxe uma ruptura, né? E isso é comum, é um dos resultados que acontece quando a pessoa utiliza essas técnicas? É um dos resultados, e as pessoas de fora podem até imaginar que aquele profissional ali é um metido, que, né, alguém pode imaginar, mas essa tua amiga Monique aí, ela meteu o dedo na tua vida e te induziu ou te sugeriu a fazer tal coisa. Quem é de fora e não conhece pode até pensar isso, porque realmente é bem comum a pessoa que não está contente em determinada situação da vida, no meio das sessões, entrar num processo de ruptura, está descontente no relacionamento, ou a coisa vai
maravilhosamente melhorar e vai dar a volta por cima, como dizem, né? Um namoro enrolado vai virar casamento, ou então vai cada um para o seu lado. Tem alguma mudança significativa? Tem sim, porque é o que a pessoa está buscando, e sempre que nós buscamos algo, nós encontramos. Só que temos que ter essa lanterna para iluminar esse caminho, porque sozinhos fica difícil, mas com o outro caminhando ali contigo, te enxergando, te ouvindo, vendo as tuas reações. Várias vezes eu ouvi a Monique falar, e eu uso na minha vida agora, faz sentido para você? Essa pergunta é muito poderosa. Faz sentido para você trabalhar num emprego de segunda a sexta que você não gosta e ficar contando as horas para chegar ao fim de semana? E quando chega domingo à noite, você já entrar numa espécie de crise do pânico, porque sabe que segunda começa tudo de novo? Faz sentido para você viver assim? Que emoções você está lidando quando você se permite estar nesse tipo de trabalho? E quem pode ser coaching? Qual é o processo de formação desse profissional? Então, aí tem vários. Eu vou até indicar para vocês olharem na internet, o pessoal que está ouvindo, mas eu vou falar do que eu conheci, que é o Instituto Ana Neves, que na época eu fui lá em Floripa fazer. Um tempinho depois, ela já abriu uma sala em Balneário Camboriú, viu? Se eu tivesse esperado, né, um pouquinho, não tinha viajado tanto, mas é bacana conhecer outros ares. Então, em Balneário tem o Ana Neves, mas tem Instituto Brasileiro de Coach, tem vários, tá? E vai de você pesquisar e ver, assim, qual linha você quer trabalhar. Se é uma linha mais financeira, de trabalho, se você quer esse coach de vida, que daí já vai abrir uma gama de possibilidades. Essa questão emocional, eu não vi nenhum específico nessa área aqui na região, mas fazendo esse básico, você vai crescendo nessa linha. Eu fiz o básico ali e vim agregando essas ferramentas de outras áreas que eu já tinha, porque o próprio coach, se você for ver a metodologia, ele já é um apanhado geral, tá? Da filosofia, da psicologia, ele já vem pegando essas outras mães aí, essas matrizes, vamos dizer assim, e vem construindo uma proposta que dá resultado. Então, falar assim é meio abstrato, mas se você experienciar um contato com um profissional, seja ele quem for, você já vai compreender na prática o que é. Ellen, a produção levantou alguns dados para a gente refletir com base nessa nossa conversa aqui, para essa nossa conversa. E uma das informações encontradas foi exatamente um levantamento realizado por uma instituição chamada Functional Health Tech. Foi entre 2017 e 2018 e os resultados indicaram que o consumo de medicamentos para tratamento de depressão e ansiedade e também a utilização de sedativos por jovens cresceu 7,32%. Entre adolescentes de 15 a 17 anos, o crescimento foi ainda maior, chegou a 21%. Então, como é que você avalia esse cenário? E, na verdade, assim, você acredita que essas ferramentas, trabalhar o coaching, a comunicação emocional, pode contribuir para casos tão crônicos, tão difíceis como esses? Acredito que seja a porta de entrada. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, nesse estágio já de tanta ansiedade, de tanta desordem, desequilíbrio assim, emocional, ela não consiga... Ela tem até preconceito de acessar um psicólogo, por exemplo, porque vem dessas crenças limitantes de que quem vai para o psicólogo é maluco. Eu gosto de falar que eu faço terapia toda semana, toda quinta-feira. Eu estou agora com a terapeuta Thelma, que vai vir aqui, inclusive numa outra pauta com vocês, que ela o carro-chefe é iridologia. Então, ela é uma terapeuta que te vê como um todo, tá? Mas eu já fiz terapia com psicóloga, né, da psicologia mais, assim, tradicional. Enfim, essa pessoa que está num estágio tão, assim, alterado, digamos assim, de emoções, dificilmente ela vai se permitir ir num profissional desse que venha rotulado como coisa de louco. Mas o coach, como já é uma ferramenta mais assim, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é médico, ele é alguém que vai caminhar contigo, talvez a própria definição do que seja o trabalho venha atrair esse jovem, essa pessoa, que dentro das sessões, ele próprio acesse a importância de, aí sim, partir para um tratamento. A questão da medicação, esses dias ainda não vou lembrar a fonte, mas eu vi já pesquisas apontando que a lavanda, que é algo que a gente conhece tão bem, tão natural e tão linda, né? A cor da lavanda, o perfume da lavanda, florzinha, a florzinha da lavanda, ela tem propriedades poderosíssimas
para baixar os níveis de ansiedade, para ajudar no sono. Então, cada vez mais as pessoas têm acessado o que as nossas avós já conheciam, que é o equilíbrio orgânico, o equilíbrio das emoções, colocar a pessoa no eixo através do que é natural, através do que nós dispomos aqui na nossa região, que são os chás, que são os alimentos mais saudáveis possíveis, né? Limpos de agrotóxicos, nem que a gente tenha que deixar de um dia para o outro de molho lá limpando, mas enfim, quanto mais industrializado, mais tóxico é. E a toxicidade orgânica, ela também vai refletir nas vibrações, nas frequências cerebrais. Tanto que, aí esses dias eu postei uma doutora de Harvard até, achei tão legal, ela estava pesquisando o doutorado dela numa outra linha, e, de repente, ela foi convidada a fazer uma aula de yoga, porque ela se machucou fisicamente. Ela corria e se machucou. Aí não queria ficar parada, surtando lá com esses trabalhos que exigem muito, né? No meio acadêmico, todo mundo sabe que exige. E ela se permitiu ir numa aula de yoga e percebeu que tinha um momento de meditação e ficou muito curiosa. Porque ela sentiu que a frequência do cérebro dela mudou naquele período curto de meditação. Então, ela acabou mudando o tema do trabalho dela para analisar cientificamente como que se processa no cérebro esse alcance da meditação. Que ondas que mudam, por que mudam, quais são os benefícios disso. Então, a própria ciência tem se debruçado para essas questões milenares, né? Meditação, uma coisa milenar. E aí, outra ferramenta poderosa para te trazer para a tua proposta, que é uma vida equilibrada, uma vida saudável. Ellen, a gente está terminando. Você pode deixar contatos? Como é que as pessoas podem fazer para encontrar você? Você tem uma nova agenda? Aliás, você falou de um evento que vai acontecer em breve. Dia 24 e 25 de maio, a única cidade de Santa Catarina que vai receber essa pessoa, que é o professor Edivaldo Pereira Lima, será Itajaí, aqui na Univale, tá? O que vai acontecer? Um workshop de narrativas biográficas. E ele foi meu professor lá naquela pós que eu falei em Curitiba, que foi aquele meu primeiro start das emoções como algo interessante se analisar para avançar profissionalmente, né? O equilíbrio das emoções, as luzes e sombras. Foi lá que eu tive aula com psicólogos, enfim. Estará aqui presencialmente. Vai ser sexta-noite e sábado o dia todo. Mais informações, tanto sobre essa questão do coach, na área de comunicação, quanto sobre esse workshop aqui na Univale Itajaí, no mês de maio. Pelo Insta, pode ser, Ellen, H, um L só, Ellen Jornalista, ou então o WhatsApp, que é o 47, aqui o código da região, né? 98480-7087. Então, entra lá em contato, talvez eu não responda na hora, porque eu fico, às vezes, desconectada do celular, a família briga, os amigos brigam, mas em algum momento eu vou olhar e vou responder, tá? Aí eu me desligo, eu vou muito para o mundo real, esqueço um pouco do mundo virtual, né? Justamente para conseguir melhorar a minha qualidade das emoções e do processo das informações. Se você fica só no virtual, é complicado. Perfeito. Ellen, obrigada, muito bacana ver você atuando aí numa nova frente, sucesso para você. E a gente agradece quem ficou com a gente até agora, né, Laura? Isso, e gostaríamos de lembrar que você pode ver o programa através do Instagram e do Twitter. @Viva Voz Univale. E curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Obrigada. Obrigada e parabéns aí pelos 20 anos da Rádio Univale. Parece que foi ontem, né? Uhum. E a professora Lisa é uma professora que está desde o começo, desde quando era sonho, desde que era projeto, e se mantém atuante, ativa, e aí iluminando muitas e muitas vidas. Assim, eu tenho certeza que vocês que estão aqui na emissora estão num lugar privilegiado. Ellen faz parte dessa história também. Tchau, até o próximo.